Projeto de Decreto Legislativo 166 de 2018, número 1105 de 2018, na Câmara dos Deputados, que aprova o decreto número 9.602. É até bom, companheiros aqui do lado, que dá uma sensação de mais firmeza, gente. Número 9602, de 8 de dezembro de 2018, que decreta a intervenção federal no estado de Roraima, com o objetivo de impor termo à greve de comprometimento da ordem pública. A matéria encontra-se em regime de urgência, nos termos do artigo 353.1b do Regimento Interno, e será votada agora na ordem do dia de hoje, antes da medida provisória 851, por se tratar de intervenção em Estado brasileiro. Portanto, volta a ser o item 1 da pauta. Deveria ser uma sessão conjunta, mas houve um entendimento para ser feito na Câmara. A Câmara já votou e nós precisamos votar para convalidar, até porque os recursos precisam ser transferidos ainda na tarde de hoje. Projeto de Decreto Legislativo 166 de 2018, que aprova o Decreto 9602 de 8 de dezembro de 2018, que decreta a intervenção federal no estado de Roraima, com o objetivo de pôr termo à greve e comprometimento da ordem pública. A matéria trata da intervenção federal nos termos do artigo 34.3 da Constituição Federal, devendo ser submetida à apreciação do Congresso Nacional de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º da Carta Magna. Desde já, o projeto se encontra em regime de urgência, nos termos do artigo 353, inciso 1, a linha B do Regimento Interno, devendo ser apreciado imediatamente conforme artigo 345, inciso 1 da norma interna. A matéria depende de parecer da CCJ, que será proferido em plenário. Será posteriormente dada a palavra aos senadores e senadoras para discussão, para limitados a 5 oradores a favor e 5 contrários à matéria. Como não há parecer ainda, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Senhor presidente. Só um minuto, por favor. Como não há ainda parecer da CCJ, eu vou designar o senador Romero Jucá, por ser da terra e conhecer a necessidade ou não, para dar o parecer em matérias em substituição à CCJ. Senador, alguém tinha pedido? Por favor e conta. Senador Romero Jucá tem a palavra, como relator. Senador Romero Jucá tem a palavra como relator. Só um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela imprensa e especialmente aqueles de Roraima, aquelas pessoas de Roraima que acompanham hoje, agora nesse momento, essa votação. Senhor presidente, primeiro reconhecer que essa é uma medida extremamente diferenciada, uma medida extremamente excepcional. Não foi usada ainda, da Constituição de 88 para cá, uma medida como essa. E por que essa medida, então, foi necessária? Quero aqui rapidamente relatar que o estado de Roraima estava entregue nas suas principais condições de direito básico individual e coletivo a um processo de completa anarquia. A governadora Sueli, há mais de 3 meses, estranhamente, não pagava salários, não transferia o ICMS constitucional obrigatório para os municípios também não pagavam salários por conta disso. Começou a haver uma onda de greve, de paralisações, as penitenciárias foram paralisadas, os agentes penitenciários não atuavam mais, nós tivemos os quartéis bloqueados, não havia carro de polícia na cidade, nem no interior, não havia medicamento nos hospitais, não havia gasolina para ambulância, não havia delegacia aberta para receber qualquer tipo de boletim de ocorrência. Tudo isso foi constatado pela ABIN,
e pelas as Forças Armadas que estavam operando a condição da operação acolhida na questão dos venezuelanos. A questão dos venezuelanos agravou ainda mais essa situação. E nós tivemos, então, instalado em Roraima uma bomba relógio. Assassinatos brutais todos os dias, as facções criminosas comandando o Estado, já comandavam antes. Com a completa ausência da polícia, isso piorou ainda mais. O 1/10 dos poderes também não sendo repassados, os consignados descontados dos servidores há meses sem ser repassado para os bancos, o que colocou os servidores públicos na situação de inadimplentes perante aos bancos e perante aos planos de saúde, senador Eduardo Braga. Então, o completo caos. Nós, o tempo todo, defendemos uma ação do governo federal e, mais do que isso, denunciamos esses fatos ao longo de mais de um ano. Só que a situação foi se agravando e com a perda da eleição da governadora, que foi candidata à reeleição e teve apenas 9% dos votos, depois da eleição, simplesmente o Estado foi entregue. E essa situação, como eu disse, se agravou ainda mais. O presidente Michel Temer entendeu que o governo federal precisava entrar para garantir a ordem, a paz, a cidadania, né? Ainda mais no caso do Estado de Roraima, que tem toda uma situação, né, de demanda de venezuelanos. O governo federal, então, estudou as formas de como ajudar. E para pagar despesas de pessoal, de custeio, de combustível, de tudo mais, para dar funcionalidade ao Estado, só havia uma forma: fazer a intervenção federal. Não tinha outra forma, né? As instituições estavam no chão. E o presidente, então, tomou a decisão de fazer a intervenção e convidar para conduzir a intervenção o atual governador eleito, que é atual interventor, Antônio Denário, que ganhou legitimamente a eleição. Não tinha sentido, faltando 20 dias para terminar o ano, e o governo trazer alguém a mais de fora para dar a condição de governar o que não conhecia. O governo federal tratou também de apoiar a atuação do interventor. Nomeou o governo federal para a Secretaria da Fazenda o general Pazuello, um general que estava comandando as operações acolhidas da questão dos venezuelanos. E colocou na Secretaria de Segurança Pública o responsável pelo Departamento Penitenciário Federal, exatamente para colocar ordem na situação que tínhamos no nosso Estado. Então, o caso é muito grave, né? Eu tenho denunciado as irregularidades. O que vimos em Roraima foi desvio de recursos públicos, corrupção, roubalheira, em todos os aspectos. Para onde se olha tem maracutaia. E nós cobramos a investigação célere para punir os culpados e ressarcir os cofres públicos. O filho do governador, da governadora, já está preso aqui em Brasília por superfaturamento de alimento na penitenciária. Outras investigações estão em curso. E é importante que se verifique não só os agentes públicos que cometeram a irregularidade, mas também os agentes políticos que se beneficiaram dessas irregularidades. Então, essa investigação é muito importante de ser aprofundada. Mas no caso aqui específico, nós estamos tratando de uma questão emergencial e, portanto, o governo federal não está pagando todas as contas do Estado, né? As contas são astronômicas. O governador interventor informa que provavelmente serão mais de 3 bilhões de reais. Eu não sei como é que o Estado vai conduzir esse processo. Agora, no momento, o governo federal está passando 225 milhões à interventoria, ao governo do Estado com a intervenção, para sanar parte dos salários dos profissionais, notadamente da educação, saúde e segurança pública, e também um mínimo de operacionalidade na questão do funcionamento da máquina pública. Então, nós estamos apoiando essa intervenção, né? Esses recursos serão disponibilizados de imediato, né? E o governo Michel Temer dá esse início de solução para essa questão.
Não podia ter sido feito isso antes, porque antes não estava caracterizado a situação de completo descalabro do Estado. Né? Não havia condições antes de transferir recursos de custeio. O governo federal tem repassado recursos para investimento do Estado. Mas esses convênios também foram dilapidados. Os recursos de convênios foram retirados das contas dos convênios para se gastar não se sabe aonde. Então, o parecer é favorável à intervenção, né? E entendo que o governo do presidente Michel Temer, o governo do MDB, dá essa colaboração, como deu há 2 anos atrás, quando encaminhou dinheiro de repatriação ao Estado de Roraima. A governadora não teve crise econômica nesses anos todos. A arrecadação do Estado aumentou a cada ano, mais do que o previsto no orçamento. Esse ano, de excesso de arrecadação fora do orçamento, nós tivemos mais de 580 milhões de reais e não se sabe para onde foi esse dinheiro. Então, o parecer é favorável para essa intervenção, né? Agradecendo a atuação do governo federal e rogando que esse processo de solução de Roraima continue no próximo governo. O governador Antônio Denário, que assume no dia 1º de janeiro, é do PSL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, se nós do MDB estamos ajudando, tenho certeza que o próximo presidente, com o governador, também seguirão o caminho de procurar ajudar Roraima a se livrar dessa situação nunca vivida no Estado. Então, senhor presidente, o parecer é favorável pela aprovação do decreto, assim como foi votado na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Parecer do senador Romero Jucá é favorável, substituindo a CCJ. Completada a instrução da matéria, passa-se a discussão. Senadores, são 5 inscritos, pode ser 5 contrários e 5 favoráveis. Então, nós temos o senador Humberto Costa para falar contra. Senador Humberto Costa está presente? Está. Senador Humberto Costa para falar contra. Em Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Em primeiro lugar, nós aqui temos a plena consciência, o pleno conhecimento da gravidade da situação que o Estado de Roraima está vivendo nesse momento, inclusive as causas. Porém, há alguns aspectos aqui que são extremamente preocupantes. O primeiro deles é que essa prática da declaração de intervenção federal nos estados, parcialmente ou integralmente, é algo que acontece agora pela 2ª vez durante esse fatídico governo de Michel Temer. Isso é uma preocupação, tornar isso uma prática, em especial nós todos sabendo que o futuro presidente da República tem um perfil profundamente autoritário e, como tal, a abertura desse precedente eu vejo como muito perigoso. Segundo, porque a situação de Roraima não se tornou conhecida hoje, nem na semana passada, já era de muito tempo. E, independentemente das causas que levaram a essa situação, eu tenho plena lembrança que, por várias vezes, o próprio governo do Estado de Roraima, que agora pede também a intervenção, ele pediu recursos para fazer face à crise que havia lá. Se, eventualmente, o governo federal não queria fazer algum tipo de repasse, temendo que esses recursos não fossem utilizados de forma adequada, mecanismos existem para o acompanhamento imediato desses recursos que seriam repassados com uma determinada finalidade. Então, não há como apresentar agora o argumento
de que a situação é crítica, é cruel, porque ela já é crítica e cruel há muito tempo. E nós já tínhamos ouvido aqui os próprios senadores de Roraima se manifestarem em relação a isso. A outra preocupação é que nessa intervenção nós estamos tendo duas irregularidades graves, 2 ataques frontais à Constituição, porque nós estamos reduzindo o mandato de um governador de Estado e antecipando a posse de um outro governador do Estado. Ao final das contas, é isso que está acontecendo. E eu acho que esses são precedentes extremamente perigosos, em particular pelo perfil psicológico, pela história de autoritarismo que caracteriza o futuro presidente da República, que pode tornar isso um gesto praticamente trivial, banal, daqui para frente. Então, por essa razão, nós vamos votar contra, embora sabendo da necessidade que o Estado de Roraima tem, embora sabendo que a população de Roraima quer, mas nós temos que pensar na Constituição, na liberdade, na democracia e no respeito ao Pacto Federativo. Muito obrigado, senhor presidente. Para falar a favor, concedo a palavra ao senador Eduardo Braga. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores senadoras, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de um ato que é um ato extremo que está sendo tomado pelo senhor presidente da República e já aprovado pela Câmara dos Deputados Federais. E que ato é esse? É um ato em que a União reconhece o estado de desgoverno, de falta absoluta do poder público no estado de Roraima. O estado de Roraima, que é vizinho ao estado do Amazonas, tem dado constantes demonstrações da sua falta de condições de governabilidade, senhor presidente. Seja na área da saúde, seja na área da segurança, seja na área da educação, seja na área financeira e econômica e até mesmo na administração do sistema prisional de Roraima. É óbvio que nós estamos, ao aprovar um decreto de intervenção, nós estamos aqui pela primeira vez desde a Constituinte de 88, estabelecendo um precedente. E esse precedente merece ser apoiado pelo Senado, até porque todo o tempo foi dado para que o Estado pudesse se recuperar da sua crise econômica financeira. E num Estado em que praticamente 95% da economia depende do consumo por parte dos servidores públicos, seja eles federais, estaduais e municipais. O Estado está com salários atrasados, na iminência de não pagar o 13º e de deixar um passivo para o próximo governo de nada mais, nada menos do que 200 milhões de reais só com pessoal. As prefeituras não recebem mais os repasses obrigatórios da Constituição dos ICMS. Estamos vendo, portanto, um verdadeiro caos na cidade de Boa Vista, e este caos agravado, obviamente, pela situação humanitária que o Brasil tem adotado com relação aos irmãos venezuelanos, mas que o governo federal não encontrou um caminho para que pudesse agir a fim de que isto não se tornasse num problema adicional para o estado de Roraima. Portanto, senhor presidente, é preciso compreender a exceção do momento que vive o estado de Roraima. É preciso entender a exceção porque passa o povo de Roraima, a economia do estado de Roraima, os comerciantes, os fornecedores, todos eles vivendo um verdadeiro caos da desordem financeira e econômica que o Estado está a vivenciar.
Se essa medida tivesse sido tomada antes das eleições, é óbvio que teria um impacto político-eleitoral no estado de Roraima, senadora Ângela, e que traria, obviamente, consequências à vontade popular do povo de Roraima. Ao acontecer, há poucos dias do término do mandato da atual governadora, já passado o processo eleitoral, me parece que agora nós temos que olhar para a questão humanitária do povo brasileiro, do povo roraimense e dos venezuelanos que estão buscando socorro nas nossas cidades, nos nossos estados e que precisam ser olhados e que precisam ter uma ação concreta do governo federal. Portanto, reconhecendo o ato de exceção, reconhecendo que este é um precedente perigoso, que nós precisamos sempre estar atento e sempre olhando com muito cuidado para essas decisões, é superveniente, senhor presidente, e necessário reconhecer o estado de calamidade pública que vive o estado de Roraima, o estado sem condições de governabilidade, sem condições de avançar naquelas que são as condições mínimas do controle do poder público, na comprovação do Estado democrático de direito. Portanto, eu voto a favor e encaminho a favor a aprovação desse decreto, reconhecendo o papel dos senadores, senador Romero Jucá, que teve uma atuação importante com relação a isso. Ainda há pouco conversava com o senador Telmário, que me disse: Eduardo, a situação é caótica, não há mais como sustentar. Portanto, creio que a senadora Ângela também vai na mesma direção, mas eu quero aqui, como senador do estado do Amazonas, vizinho ao estado de Roraima, dar o testemunho das informações que temos e do testemunho que temos com relação à situação no estado de Roraima. Portanto, acho que é importante o Senado aprovar o decreto legislativo, senhor presidente. Nós estamos debatendo o projeto, o decreto de intervenção no Estado. Mas no primeiro item, como estava o primeiro item da pauta, eu quero, antes de dar a palavra à senadora Vanessa, quero só fazer um comunicado a esse plenário, senadora Simone Tebet. A sessão, senadora Simone Tebet. Não, só para dar um... Antes que a senadora Vanessa suba ao plenário, à tribuna, para dar um informe aqui ao plenário. Nós não estamos votando a matéria que está em pauta, senadora Vanessa. A matéria... Vossa Excelência vai ser a próxima oradora. A matéria que está em pauta da sessão onerosa, com o leilão marcado para o dia 17, por um único motivo. Havia um compromisso e um entendimento da partilha, como determina a Constituição Federal no seu artigo 20, com estados e municípios, senador Paulo Bauer, com estados e municípios, diz a Constituição no seu artigo 20. Eu estou vendo agora que o leilão está marcado para o dia 17, com autorização não do Congresso Nacional, mas do Tribunal de Contas da União, que tem um outro papel que não é de legislar, é de aplicar leis que são aprovadas por essa Casa e pelo Congresso Nacional, no conjunto de Câmara e Senado da República. Portanto, quando se junta o Congresso Nacional. Portanto, é um absurdo que esteja sendo feito um entendimento à margem do que determina a Constituição e ultrapassando o Congresso Nacional. Se ainda presidente eu for, eu sinceramente vou pedir autorização ao plenário para inclusive entrar com um ADIM, porque não é correto que ultrapassem essa Casa, pelo menos eu não permitirei com a anuência de Vossas Excelências enquanto presidente eu for. Concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin para discutir a matéria. Senhor presidente, a matéria que está discutindo é... Não, é a intervenção. Senhor presidente, diante da manifestação de Vossa Excelência, senhor presidente, eu quero, antes de iniciar aqui minhas opiniões sobre a intervenção, dizer e cumprimentá-lo pela decisão. E tenho a certeza que Vossa Excelência, como presidente da Casa,
conta com o apoiamento da grande maioria dos membros desse poder, que de fato nós não podemos permitir que algo tão importante para o nosso país, para o futuro do Brasil, da educação sobretudo, seja decidido à revelia do Congresso Nacional e tão somente por um órgão que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, senadora Eunice Oliveira, pela decisão que acaba de anunciar. Em relação à intervenção, senhores senadores e senhoras senadoras, que o governo promoveu através da publicação de um decreto assinado e publicado no Diário Oficial do dia 10 passado, eu quero apenas salientar que nós estamos diante de uma matéria da mais extrema gravidade. Nós não estamos aqui a votar nenhum projeto de lei. Nós não estamos aqui a votar nenhum projeto de decreto legislativo. Nós estamos aqui a votar uma matéria que deverá autorizar ou não o governo federal a dar continuidade a uma intervenção federal em uma das unidades da nossa federação, o estado de Roraima. E aí vejam, Vossas Excelências, o tamanho do problema que está diante de nós. Desde a Constituição de 1988, nós vivemos apenas 2 problemas de intervenção em estados brasileiros. E os 2 ocorridos agora recentemente. O primeiro foi o estado do Rio de Janeiro, cuja intervenção aconteceu logo depois do Carnaval, no mês de fevereiro desse ano. E vejam, Vossas Excelências, uma intervenção parcial, uma intervenção feita apenas no sistema de segurança pública. Lá continuou o mesmo governador, lá continuaram o mesmo secretariado, apenas intervenção no sistema de segurança pública. E onde é que está o governador do Rio de Janeiro hoje? O governador do Rio de Janeiro hoje está preso. Mas a intervenção do Rio de Janeiro é tão somente na segurança pública. E vejam, as senhoras e os senhores, no dia 7 do mês de novembro, a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, encaminhou um ofício à Presidente da República recomendando uma intervenção federal nos sistemas prisional e socioeducativo de Roraima. É isso mesmo. O Ministério Público Federal recomendou, diante das denúncias e dos fatos e da realidade do estado de Roraima, uma intervenção federal apenas no sistema prisional e socioeducativo. Na sequência, o presidente da República decide ir além, sem nenhuma recomendação, decide fazer uma intervenção geral, retirando uma governadora do poder, uma governadora que foi eleita pelo povo. Mas o mais grave, nomeou como interventor o governador eleito. Vejam, os senhores, essa não é uma intervenção para resolver uma crise. Essa é uma intervenção política. E não venham os senhores dizer que o melhor caminho era colocar o governador Antônio Denário para ser o interventor, porque ele é de lá e conhece. Por que não colocou um general? Por que não colocou um capitão, um coronel do Exército que vive lá e que poderia perfeitamente conduzir a intervenção? Não. Colocou o governador eleito. Retirou do poder a única mulher governadora eleita desse país, sem nenhuma razão. Porque se essas são as razões, se as razões são exatamente essas que estão escritas no papel, muitos estados brasileiros hoje deveriam sofrer intervenção, inclusive o Rio de Janeiro, que está com o seu governador preso. Vejam os senhores agora, crise fiscal, atraso no pagamento de servidor, greve de servidor é motivo para intervenção? Aí eu pergunto, onde é que nós chegaremos com isso? Onde é que o Brasil chegará com isso? E o parlamento vai dar autorização para que isso aconteça? O assunto Muito obrigada, eu concluo nesse minuto. O assunto é grave, o assunto é extremamente grave, porque se a moda pega, esse futuro governador cujo filho diz
cujo filho diz que não tem nenhum problema que um cabo e um soldado juntos não possam resolver, imagino o que será desse país. Dizer que não tem como resolver o problema de Roraima, tem. Basta ter boa vontade. Por que o governador Denário agora vai pagar tudo? Porque recursos estão sendo liberados. Para liberar recurso federal tem de haver intervenção? Não é verdade. Não é verdade. A Constituição mesmo prevê estado de calamidade pública. O governo pode liberar dinheiro. Agora, tirar o mandato de uma governadora que foi eleita para fazer uma intervenção, nós não podemos, senhor presidente, compactuar, e eu chamo a atenção e a responsabilidade do Senado Federal para com a democracia brasileira, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra para falar a favor, o senador Telmário Mota. Só um minuto. O que você quer, Alencar? Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, 11 anos atrás, o Otomar era governador do estado de Roraima. Ele veio a falecer. Deixou dinheiro no caixa. Senador Armando, mais de 150 milhões no caixa. Assumiu o PSDB com o PMDB. Quebraram o estado de Roraima e colocaram na maior dívida da sua história. 2 bilhões. Então, naquele momento, o Roraima pegou uma gripe. E de lá para cá, essa gripe evoluiu para uma febre, depois para uma pneumonia, e agora está na UTI em estado gravíssimo. A última lata d'água é que enche o camburão. Então, vejo, estado de Roraima, 80% do recurso que entra no estado vem do FPE. 20% são recursos próprios. Desses 49%, ele é do contra-cheque, 36% é comércio e serviço, 9% é indústria e 6% vem da agropecuária. Ou seja, do recursos ordinários e recurso próprio, só 15% são produzidos pela iniciativa privada. Essencialmente, Roraima depende do recurso público. Começou o processo de migração em 2015. Isso colaborou e agravou a situação de Roraima. E de lá para cá, já pedimos aqui nessa casa a providência do governo federal. No entanto, por uma questão política, jogando no quanto pior, melhor, para tentar eleger os membros do MDB naquela casa, eles não deram, o governo federal não deu, naquele estado, o governo federal não deu assistência devida. Fechou as portas. O Temer foi em Roraima no carnaval porque o diretor-geral da Polícia Federal disse que ele não estava naquele inquérito. Ele foi mudar a pauta. Depois voltou lá, novamente para fazer politicagem, mas nunca chegou cumprindo com a obrigação de um governo federal. Portanto, hoje a crise do estado de Roraima tem pai e tem mãe. A mãe foi a péssima gestão da governadora e o pai é o Michel Temer com o povo do PMDB do meu estado. Esses sim são os verdadeiros culpados pelo caos que se encontra no estado de Roraima. Na verdade, o governo federal queria essa intervenção antes das eleições, para chegar lá os seus membros querendo ser o salvador da pátria e salvar o seu mandato. Mas o povo inteligente, 83%, não quis mais. Não quis mais porque sabe quem enterrou Roraima nessa grande crise. E agora, lamentavelmente, o governo federal, eu aqui pedi muito e a governadora fez muito apelo para que fosse repassado o recurso gasto com a imigração. Esses 200 e poucos milhões. Naquela época não tinha, agora apareceu. Mais grave do que isso, Roraima deve 2 bilhões. A federação negociou com o Rio de Janeiro 63 bilhões, que estava inadimplente, dando 3 anos e prorrogável por mais 3 anos. No estado de Roraima, que estava adimplente, eles não negociaram. Isso dava um saldo mensal de 20 milhões, que naturalmente Roraima não teria ficado nessa crise e a governadora terminaria o seu mandato. Então não tenho nenhuma dúvida que nesse momento, como eu disse, a última lata d'água enche o camburão. Roraima grita sim, como já grita há 11 anos por socorro. Portanto, o governo federal foi o maior responsável sim, pela crise que hoje toma conta do meu estado. Porque ele o castigou jogando no quanto pior, melhor, como já falei aqui,
para tentar eleger pessoas que o povo de Roraima não queria mais. Sou a favor dessa intervenção, mas mais do que isso, que vá recurso não para pagar só os servidores, mas para equacionar a situação da educação, para equacionar a situação da saúde. Nós estamos há 3 meses sem fazer uma cirurgia ortopédica, os carros do transporte escolar estão todos paralisados, o sistema penitenciário está dominado pelas facções. Tudo isso, Roraima hoje grita por essa assistência e por esse socorro. Naturalmente, essa intervenção, ela é política. Poderia ter colocado um outro interventor, mas colocaram o seu denário para tentar impedir a eleição do Jalcer Renier para a Assembleia Legislativa. Até na intervenção, ainda os mortos das políticas do MDB ainda estão inspirando e fazendo mal para o Estado de Roraima. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Senador Randolfo, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, me permita, senhor presidente, primeiramente, eu acho que tem 2 questões a serem tratadas aqui nesse plenário que nos fazem lembrar os 30 anos, senador Eduardo Braga, da nossa Carta Magna, da promulgação da Constituição de 1988. Sempre que nos reportamos aqui, é fundamental lembrarmos o que diz este diploma, este documento central, construtor da cidadania, o documento da cidadania, como dizia o presidente Ulisses Guimarães, e lembrar um momento histórico no plenário da Câmara dos Deputados, quando ele foi promulgado, quando, no dizer de Ulisses Guimarães, proclamava: traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. É iniciando com essa citação do doutor Ulisses que quero, presidente Eunício, primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pelo comunicado que acabou de fazer aqui ao plenário em relação ao leilão anunciado pela Agência Nacional do Petróleo com, pasme, senhor presidente, o parecer favorável do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Auxiliar. Em alguns lugares, os tribunais de contas estaduais talvez até nem precisassem existir. Nem precisassem. É órgão auxiliar. É esta Constituição que proclama, no parágrafo único do artigo 1º, que nessa república o poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente nos termos da Constituição ou por seus representantes. Com todo respeito aos membros do Tribunal de Contas da União, eles não são representantes do povo. Em uma democracia, o poder de fiscalizar e de legislar é exercido pelos representantes do povo. Então, é totalmente anticonstitucional, ofensivo à Constituição, o leilão marcado pela ANP. E Vossa Excelência, presidente Eunício, tem o apoio, e eu diria que terá o apoio de todo o plenário. Aliás, algum parlamentar que não apoiar a medida de ação direta de inconstitucionalidade contra este ato discrepante, ofensivo à Constituição, talvez não mereça ser parlamentar, porque está renunciando à função que foi designada pelos cidadãos do seu Estado para ser o seu representante na Câmara ou no Senado. Então, primeiro, eu queria lhe cumprimentar por conta disso e suscitar agora, senhor presidente, um segundo aspecto também da Constituição. Eu quero aqui considerar o que foi dito nessa tribuna, em especial pelo senador Romero Jucá, pelo senador Eduardo Braga. O Estado de Roraima é um estado, embora mais distante da Amazônia, a nossa Amazônia, senador Eduardo, aqui talvez no Centro-Sul, não saiba o tamanho das nossas distâncias. Às vezes é mais fácil vir para Brasília do que para Manaus, de Macapá para Manaus. É mais fácil vir de Manaus para Brasília do que de Manaus para Macapá. Somos 2/3 do território nacional. Mas nós todos somos estados irmãos. Eu imagino o drama que deve estar vivendo o estado de Roraima com a catástrofe que ocorre na Venezuela e tendo que receber os irmãos venezuelanos. Eu imagino
o descalabro nas contas públicas que esteja ocorrendo, e já foi relatado pelo senador Romero, eu devo imaginar, veja, é fato, já foi dito aqui e foi motivo de notícia, o filho da governadora está preso, tiveram várias ações da Polícia Federal lá. Tem, de fato, um pré-requisito, inclusive da intervenção. Já concluo, senhor presidente? Um dos pré-requisitos da intervenção, talvez até tenha sido atingido, por termo a grave comprometimento da ordem pública, que é o inciso 3 do artigo 34. Agora, o que me faz me alistar naqueles que votarão contra o pedido de intervenção é porque a mesma Constituição diz: a União não intervirá nos Estados-membros, exceto para. A Constituição diz, exceto para. Tem 3 figuras da nossa Constituição que são figuras tidas como de exceção. Para momentos excepcionais, excepcionalíssimos. Para gravíssima conturbação da ordem pública. São as 3 figuras: o estado de defesa, o estado de sítio, graças a Deus ainda não usado desde a Constituição de 88, e a intervenção federal. Os 2 primeiros porque suprimem as garantias democráticas do artigo 5º da Constituição. Garantias notadamente como, por exemplo, a do habeas corpus, cláusula pétrea nossa e princípio fundamental da liberdade alicerçado no texto constitucional. E o terceiro, a intervenção, porque fere a nossa Constituição enquanto Estado-nação. Nós surgimos como federação e não como Estados unitários. Na federação, os Estados se associam, abrindo mão de sua soberania, mantendo a... Eu concluirei. É uma figura de exceção excepcionalíssima. Em um momento que virá, em que a democracia pode estar vivendo uma linha tão tênue, eu não quero abrir mão deste instrumento com o risco disso parecer abrir as portas do inferno para que o demônio de lá saia. Abrir a caixa de Pandora para que de lá venham todos os males. É em respeito à democracia, é um momento delicado que o Brasil pode vir. E pela excepcionalidade de medidas de estado de exceção, de estado de sítio, de estado da intervenção, por conta do respeito ao Pacto Federativo, por essas razões e pelo que virá, por mais razões que tenham, e eu as entendo, mas pelo que pode vir, pelo que virá, é que aqui argumento em função da Constituição e da exceção da... Concedo a palavra ao outro morador inscrito, senadora Ângela Portela. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade, agora há pouco, de me posicionar sobre a intervenção federal no meu estado. Uma medida lamentável, dura, dramática. Mas vou votar favorável a essa intervenção federal por considerar que havia necessidade de uma decisão imediata, eficaz, para ajudar os graves problemas que o nosso estado enfrenta nesse momento. Mas eu quero aqui atribuir ao governo federal, ao governo de Michel Temer, grande culpa por esta situação dramática que vive Roraima. Uma situação que levou à intervenção federal, integral. Nós vimos no Rio de Janeiro uma intervenção apenas na área de segurança pública. Lamentavelmente, no meu querido estado de Roraima, a intervenção é integral. 3 fatores levaram a isso: o forte e intenso fluxo migratório, o pagamento atrasado dos servidores, principalmente da segurança pública, e a crise no sistema prisional e socioeducativo. Mas eu quero aqui dizer claramente que não foram poucas as oportunidades em que a governadora de Roraima, parte da bancada federal de Roraima, esteve apelando para o governo federal, apelando para que o governo federal, o governo Michel Temer, pudesse socorrer o Roraima. Nós sabemos que migração é responsabilidade constitucional da União.
E, lamentavelmente, o governo de Michel Temer virou as costas e não ajudou Roraima a administrar essa questão grave humanitária da migração em nosso estado. Anos e anos solicitando, pedindo apoio, e o governo federal, o governo Temer, de costas para Roraima. Até que chegou essa situação grave e preocupante que exigiu uma negociação com o governo federal no sentido de intervir em nosso estado. Nosso estado, que já tem há 30 anos autonomia constitucional, voltou agora a ser uma espécie de autarquia da União. É lamentável, mas era necessário tomar medidas drásticas, eficazes, para que o governo Temer se sensibilizasse e apoiasse financeiramente Roraima. Tanto que a negociação foi feita. Retira a governadora, repassamos o governo. Repassamos os recursos necessários, principalmente para o pagamento dos servidores. E isso foi um dos motivos que me levam a votar favorável a isso. O pagamento imediato dos servidores da segurança pública, que têm seus familiares há 3 meses sem receber os seus salários. Por essa razão, lamentando muito a situação do nosso estado, que foi desamparado, que foi abandonado pelo governo Michel Temer, pelo governo federal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Não havendo mais oradores, está encerrada a discussão. Senhoras e senhores senadores, que aprova a matéria permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos contados do senador Requião, senador Humberto Costa, senador Paulo Rocha, senadora Vanessa, senador Randolph, senador Cristóvão, senadora Regina. A matéria vai à promulgação.